Olá, nós somos do grupo 5, vamos falar sobre os processos de intemperismo. Eu sou o Alisson, temos a Amanda e o Samuel. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um breve sumário. Nós vamos apresentar sobre o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Pode passar. O intemperismo, ele pode ser classificado como as alterações do clima em relação ao relevo que transformam o solo em diversas outras formas de solo, e enfim. Essas transformações, elas são oriundas de processos químicos, físicos ou biológicos, ou seja, processos biogeoquímicos. E elas são reguladas pelo controle do intemperismo. E depende do material de origem e a formação dela, a rocha residual, depende desse material de origem e também depende do processo de formação desse material. Com isso, a gente tem vários processos, né? E cada processo depende de algum agente. Temos agentes bióticos, agentes de vegetação, os animais e a própria química envolvida. Nós temos agentes de decomposição desse, desse meio biótico. Nós temos os agentes físicos, temos a ação gravitacional, a ação de corrente de convecção, e aqui nós temos um breve ciclo que mostra como é que sucede esse processo de intemperismo. Primeiramente, nós temos o material em são, que ele pode vir tanto da rocha sedimentar, como ele pode vir da rocha magmática ou ígnea, enfim. Esse material, ele forma os minerais. Esses materiais, eles são intemperizados por meio de processos físicos, como vento, nós temos geleira, enfim, outros processos. Eles geram as rochas sedimentares ou então as rochas metamórficas, que são oriundas de processos de mudança de temperatura ou mesmo mudança de pressão, enfim. Pode passar, por favor. O intemperismo físico, propriamente dito, assim como o Lina citou, ele pode ser entendido como o agente responsável pela comunicação das rochas no ambiente. Ou seja, esse processo, ele é o processo que agride a rocha, ele, por meio de processos de dilatação, por meio de processos de alívio de pressão, ou mesmo aumento da pressão, você tem o surgimento de várias rachaduras e outros aspectos na rocha nativa que futuramente transformam-se em solo. Eles vão se transformando em pedaços menores até se transformar em solo. E essa transformação do material, ele se torna fragilizado, descontínuo e com alto grau de friabilidade. Ou seja, pode se desmanchar na mão e virar pequenos grãos. E esse intemperismo físico, nós temos o intemperismo termal e o intemperismo mecânico. O termal ele é oriundo da radiação e dos processos de calor que fazem com que uma rocha possa se dilatar e enfim. E os processos mecânicos, eles têm a ver com a pressão propriamente dita. Ou seja, não há muita alteração de temperatura, mas assim um processo mecânico de alteração da rocha por meio do contato, por meio de alguns processos. Pode passar, por favor. Bom, então esse intemperismo ele é um processo que pode ser exógeno ou então endógeno. O processo exógeno ele está relacionado com fatores do ambiente para a rocha em si. Então, você tem o próprio ciclo da rocha, você tem o tectonismo, temos os processos geológicos, né? A formação dos relevos, os ciclos biogeoquímicos, a radiação solar, a dinâmica dos gases sobre a superfície e os impactos dos corpos celestes. Todos esses fatores, eles influenciam na transformação da rocha matriz em outros tipos de rocha. Pode passar, por favor. Assim, também nós temos a relação de temperatura e pressão juntas, que também
são relacionadas e podem diferenciar e são muito relevantes na geologia. Nós temos a diferença de pressão por expansão, que ocorre nesse processo, e também temos a expansão mineralógica, expansão e contração mineralógica, que promovem pequenas rachaduras e assim promovem o intemperismo. No processo mecânico, tem a esfoliação, que é quando a rocha ela é intemperizada, formando circunferências, e um processo de esfoliação, que é quando solta pequenas camadas da rocha em si para formar o processo de intemperismo. Então, nesse processo, nós temos as fraturas de alívio, que são formadas por meio dessa esfoliação e do intemperismo esfoliadal. Tem o processo de exposição superficial da rocha, que ele é fundamental para formar esse processo de fraturas. Temos elementos como o congelamento e a cristalização de sais. O congelamento, ele também influencia bastante nesse processo de fraturas e de alívio. E assim nós temos acesso a outros tipos de intemperismo, como a Amanda vai falar agora. Pode passar, por favor. Bom, o intemperismo químico, segundo a Lina, né, ele atua para estabelecer o equilíbrio químico de assembleias minerais originalmente formadas em condições distintas daquelas vigentes no ambiente superficial. Então, com base nisso, nós temos que, assim, o intemperismo químico, ele vai ocorrer quando se tem a quebra da estrutura química dos minerais ou dos sedimentos que compõem a rocha. Esse intemperismo químico, ele vai ocorrer basicamente pela ação da água. Então, na maioria desses métodos, vai ter a presença da água, como a oxidação, a hidratação, dissolução, hidrose, biológico, que está escrito errado, biológico e a acidólise também, o processo de intemperismo conhecido como acidólise. Como no nosso caso é para apresentar algo diferente e esses processos de intemperismo já foram mencionados, né, de oxidação, hidratação e dissolução, eu vou estar me aprofundando mais na acidólise. Bom, a acidólise é o intemperismo químico que ocorre basicamente em regiões de clima frio. Então, no Brasil, é bem raro ocorrer em solo brasileiro, mas já houve registro de casos lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Então, o que acontece nesse tipo de intemperismo? Ele é causado pela acidificação do solo. Então, nesse caso, a decomposição da matéria orgânica, ela vai ocorrer de forma incompleta. E isso vai acabar gerando ácidos orgânicos que vão diminuir de forma significativa o pH da água. E isso vai fazer com que a água acabe solubilizando, na verdade, algumas partículas presentes no solo, como, por exemplo, ferro, alumínio. E dessa forma, ela vai dissolver, né, essas partículas e elas vão ser deslocadas, como em um processo de lixiviação dos elementos químicos. Então, aqui, como vocês podem observar nessa imagem, é basicamente isso que acontece na acidose. O solo em contato com a água ou a rocha vai acabar ocorrendo o transporte, né, desses elementos químicos e é possível observar visivelmente, né, esse deslocamento. E agora o Samuel vai estar falando sobre o intemperismo biológico. Continuando a nossa apresentação, eu vou falar sobre o intemperismo biológico.
Bom, o intemperismo biológico ele é responsável pelos processos decorrentes da ação de micro-organismos como líquens, fungos, algas e vegetais, que, através de colônias formadas na superfície da rocha, decompõem na extremidade de nutrientes e pela formação de complexos metálicos solúveis e ácidos orgânicos originados a partir dos próprios compostos excretados. Os vegetais superiores também atuam no intemperismo biológico por meio da ação das raízes, no processo de nutrição e fixação mineral. Pode passar. Agora falando sobre a pedogênese, ela ocorre quando as modificações são sobretudo estruturais, com importante reorganização e transferência dos materiais formados no solo, principalmente de argilominerais e oxidróxidos de ferro e de alumínio, entre os níveis superiores do manto da alteração que compõem os horizontes do solo. Nessa reorganização estrutural do material anteriormente intemperado, desempenha um papel fundamental a fauna e a flora, que, ao realizar as funções vitais, elas modificam e movimentam enormes quantidades de materiais, mantendo o solo aerado e renovado na superfície. Os mecanismos de reorganização estrutural ocorrem de maneira diferencial e varia de acordo com a profundidade do solo, e ela isso causa também uma zonalidade vertical, gerando os horizontes pedológicos aproximadamente concordantes com a topografia do terreno. Esses mecanismos são ligados basicamente a ações de dois fatores: a água e os organismos. A água, ela pode se deslocar. Não, a água pode deslocar componentes minerais no caminho de infiltração vertical ou lateral, principalmente das partículas finas. E, além disso, tem a alternância do estado da umidade dos materiais, tanto dos úmidos quanto dos secos, provocando expansão e contração dos materiais, podendo gerar esforços que resultam em fissuras e outras estruturas de agregação. E isso, particularmente, a gente sabe que esses efeitos nos solos podem ser prejudicial no caso da construção civil. Essas movimentações podem ser prejudiciais ao solo de uma construção, por exemplo. Esses organismos, eles também têm um importante papel na evolução, porque eles deslocam partículas para abrir canais e movimentar-se ou simplesmente por buscar nutrientes. A fauna do solo, em particular, os seres vivos que habitam na fauna dos solos, como formigas, cupins, minhocas, na atividade alimentar e construtora, elas modificam a cobertura pedológica com transporte de materiais, partículas, remonte vertical do material, recobrimento dos horizontes superficiais, modificação da estrutura e da porosidade do solo, com formação de agregados e formação de canais, e incorporação de matérias orgânicas. Pode passar. Todo o material que foi utilizado na nossa pesquisa, nessa apresentação, são essas referências, que elas se encontram aqui no final. E é só isso.